Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Palestrando, terceiro episódio. Eu me chamo Flávio de Silva. Hoje estamos aqui com um convidado especial, um grande amigo, projetor astral e espiritualista, Felipe Druol. Fico feliz, primeiramente, agradecer a participação num podcast tão especial. Espero poder contribuir de alguma forma, né? Assim, nunca participei de nenhum podcast, é a minha primeira vez. Então, como eu conversei com o Flávio nos bastidores, vamos deixar tudo fluir de maneira natural. E aqui a gente quer passar um pouco do nosso conhecimento, de algumas experiências e tentar agregar de alguma forma, de maneira positiva, na vida do próximo. Esse é o nosso objetivo e esse é o meu objetivo. Ótimo, agora a gente vai falar aqui nessa edição sobre projeção astral. A gente vai passar aqui um pouco dos conhecimentos, como ele falou, né? E também alguns relatos aqui importantes para que vocês tenham dimensão, né, do que é a projeção astral, da importância que ela tem, uma coisa de grande relevância aí, né, para quem está nessa jornada, né, de evolução e tudo mais. Vamos começar aqui definindo o que é que seria a projeção astral, né, para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, é basicamente a projeção, né, da consciência, seu corpo, né, seu espírito ali, ao você dormir, ele sempre se desloca, né, sempre tem um desdobramento e você sai do seu corpo momentaneamente para ter essas experiências extrafísicas, né? Mas a diferença é, quem não é um projetor nunca tem consciência do que se passa nessas experiências, né? De experiências fora do corpo. Quando você é um projetor já um pouco mais, né, maduro, mais consciente, você consegue ver tudo, né? Existem vários graus de percepção. Tem gente que consegue ver, ouvir, sentir, mas não tem controle das suas atitudes, né? Já existem pessoas também que têm controle total, né? Existem vários graus de consciência. Semiconsciente, consciente e inconsciente, né? Então, são experiências importantes porque nós somos colocados em várias situações para adquirir algum conhecimento, né? Queria que você falasse sobre isso aqui também. Na verdade, primeiro contar um pouco de como tudo começou, essa jornada, o ponto de partida, como foi a minha entrada na espiritualidade, como eu conheci a espiritualidade. Há pouco tempo, né, 2020, 2019, eu era uma pessoa muito religiosa, fazia parte de um contexto religioso, onde tinha aquela fé muito rígida que Deus era aquele cara punitivo, existia céu e inferno, que a gente teria que andar na linha a todo momento, porque estávamos sendo vigiados por um poder superior. Só que nesse meio tempo, eu ainda estava no colégio, se eu não me engano foi no terceiro ano do ensino médio, veio a pandemia de 2020, Sim. a pandemia de Covid. E eu acabei ficando um período, né, para não dizer um ano em casa. Eu fui me interessando por outros conteúdos, fui querendo expandir a minha visão da realidade, de como as coisas realmente funcionavam. E como Deus é perfeito, né, o universo é perfeito, numa dessas oportunidades, estava lá no YouTube, descendo um vídeo, subindo um vídeo, né, ocioso, até que encontrei uma palestra de 3 horas de relógio. Aquilo para mim foi impressionante, como uma pessoa é capaz de fazer uma palestra de 3 horas de relógio. E o tema da palestra me chamou a atenção. Era sobre Jesus Cristo, né? E aquilo me deixou com uma interrogação. Poxa, o que esse cara tá falando? Quem é esse cara? Abri aquela palestra
não tive paciência para ouvir. Mas o assunto que estava sendo tratado, o assunto que estava sendo tratado na palestra me chamou a atenção. Eu comecei a pesquisar, essa pessoa é o professor Hélio Couto, comecei a pesquisar vídeos curtos do professor Hélio Couto, fui entendendo mais ou menos como o trabalho dele funcionava. E aquelas informações foram um choque de realidade para mim, porque eram informações totalmente opostas do que eu tinha aprendido durante toda a minha vida, né? Dentro de um contexto religioso. E nesse meio tempo também eu comecei a desenvolver um medo muito grande que eu não sabia de onde vinha. Eu ficava me perguntando, cara, da onde está vindo esse medo? Eu tô com medo de quê? Mas ali eu fui entendendo também que era a desconstrução de crenças. As informações que estavam sendo passadas, elas estavam batendo com as informações e as programações que já estavam feitas no meu subconsciente há muito tempo. Para quem não sabe, é importante pontuar aqui, o professor Hélio Couto, ele é um palestrante, né, que aborda esses temas de espiritualidade, né? Ele sempre traz aí conteúdos relacionados à percepção de realidade, como é que funciona o mundo espiritual, a nossa mente. Ele traz vários conteúdos em relação a isso, para você deixar de enxergar de uma maneira materialista e ver a essência das coisas, né? Para que você possa evoluir melhor. Ele fala sobre diversos assuntos, né? Arquétipos, yin yang, né? Tem muita coisa, né? Inclusive algumas das coisas que a gente falou aqui também no nosso curso lá. Fala sobre toda a questão de karma, de reencarnações, muita coisa relacionada a isso, né? Mecânica quântica, zen budismo, fora outros assuntos e outros temas de extrema relevância, aonde ele aborda tudo de maneira muito simples para um conhecimento tão complexo. Ele aborda de uma maneira muito simples, aonde qualquer pessoa consegue entender, porque os exemplos são muito simples, muito práticos. Verdade. Então, nessa jornada, eu ficava me perguntando, né, o porquê de tanto medo, mas eu fui entendendo. E é aí que tudo começa. É aí que as projeções começam, é aí que as sensações estranhas, entre aspas, começam a aparecer. E uma das minhas primeiras sensações, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, começou em uma noite, onde eu tinha acabado de estudar a palestra do professor, né? Comi, foi dormir. E ali, quando eu estou prestes a pegar no sono, eu ouço um zumbido muito grande. Um zumbido muito grande no meu ouvido. Sem entender nada, assustado, achando que era uma presença ruim, que era demônios, né? Porque ainda existia aquela crença limitada de que tudo era demônio, de que tudo é ruim, que aquelas sensações, aquele apito não é normal. Sim. É algo que estava me obsediando. E foi algo que me chamou bastante a atenção, porque era um apito muito forte. E eu estava tomando consciência de que aquilo não era normal. Tinha alguma presença extrafísica ali, né? Não sabia distinguir se era algo bom ou ruim, mas tinha. Essa foi uma das minhas primeiras experiências. É interessante você falar sobre isso, né? Porque mostra muito o nível de materialismo que a gente tem ainda, né? A gente é muito apegado a isso. E aí aparece, né, os medos, né? A gente fica resistente em aceitar a realidade como ela é, porque nós sabemos que a vida é muito mais do que isso aqui que a gente está vivendo. A gente está, na verdade, numa grande prisão que é a encarnação, né? Você está preso a um corpo, né? E as grandes verdades, as mais belas experiências estão, né, do outro lado. Então, mostra muito do estado que a gente se encontra, que é um estado, inclusive, que atrapalha muito a questão da evolução, porque a gente fica ali sem deixar com que nosso olhar se expanda, nossa consciência se abra, né? Exatamente. E eu deixei de assistir o professor Oculto não porque o conteúdo dele era ruim, não porque era algo negativo, mas era porque eu não estava sabendo lidar com minhas sombras.
toda aquela construção social de anos e anos e anos e anos, religiosa, né? Então, ter começado o caminho das palestras, onde o professor disponibiliza no seu site gratuitamente para quem quiser acompanhar, quiser acompanhar todo o conteúdo dele, toda aquela desconstrução que foi sendo feita foi mexendo comigo de uma maneira muito profunda. No meio de todos esses problemas, as experiências não paravam, como eu falei, e tive uma outra experiência, numa noite muito sombria, onde eu não conseguia dormir por nada, né? Utilizando algumas medicações também não resolveu o meu problema, então o estado de alerta ele era muito grande, que nem as medicações psiquiátricas estavam resolvendo o meu problema. Então, olha o nível, era um nível muito pesado. Realmente. E ali, passei a noite em claro. Quando deu umas 6, 7 da manhã, eu falei, eu não vou dormir, mas eu vou tentar relaxar. Fui pro quarto de minha mãe, deitei na cama dela, porque naquela época eu tinha pavor até de dormir na minha cama. A sensação de não se sentir sozinho. Quando eu me sentia sozinho, o pânico batia. Então, era como se eu estivesse sendo perseguido. Eu me sentia perseguido. Algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Era uma sensação de pânico terrível, terrível. Deitei na cama de minha mãe, fechei os olhos. E ali, em questão de segundos, é como se eu estivesse sentindo o meu corpo, ele tem um deslocamento, como se eu começasse a sair, né, do meu corpo físico. Em questão de segundos, eu já estava em algum lugar que eu não sabia onde. Naquele momento, eu me vi dentro da minha própria cabeça. Que coisa louca, cara. Eu não sei, até hoje eu não consigo entender essa experiência. Dentro da minha própria cabeça, aonde eu sabia que estava acessando o meu subconsciente, não sei como, mas eu estava acessando uma parte que estava dentro de mim mais profunda. E por incrível que pareça, eu vi alguns monstros. E aqueles monstros, eles eram ferozes, né? Só que era como se existisse uma voz me dizendo: vocês não são, ou eles não são maiores que você. Então a mensagem foi muito clara. A mensagem era: você tem poder para vencer toda essa situação. Pelo visto, foram as crenças limitantes ali tomando forma, né? Exatamente. Plasmando e tudo mais. E aí, nessa situação, eu me vi vencendo esses monstros. Eles foram silenciados porque eu tive coragem de encarar. E rapidamente eu mudei para um outro cenário de paz. Um cenário que parecia um parque, onde tinham algumas crianças brincando. Era um cenário muito silencioso, onde a palavra que se descreve é paz, realmente. E ali eu também me vi em outros lugares, era como se eu conseguisse acessar vários lugares ao mesmo tempo. Em um determinado momento, imagine uma cebola, eu me vi sendo descascado. Foi uma experiência muito forte, porque era uma luz muito intensa, onde eu via essa sensação de ser descascado como uma cebola. É como se eu soubesse que eu não era o corpo físico, mas eu não sabia me definir. Então, eu fui perdendo as formas, era muito louco, porque eu fui perdendo as formas, corpo físico, aí depois eu era um corpo de luz, depois fui virando uma bola, eu fui virando, e eu falei, cara, o que tá acontecendo? E cada vez que essas experiências de desconstrução de corpos estavam acontecendo, eu sentia uma profundidade muito grande, um sentimento de pertencimento. Então, essa foi uma das experiências muito marcantes para mim. Era justamente isso que eu ia falar aqui. Interessante a gente ver também esse lado prático, né? Que a gente consegue mostrar a beleza, né? Da projeção astral. Porque é algo que parece que existe para nos ensinar muitas coisas, né? Nos fazer realmente mudar. Por quê? Existem vários relatos aí na internet, vocês podem estar assistindo,
de pessoas que são colocadas no umbral, né, para ver como é que funciona todo aquele sistema daquela dimensão ali de perto, né, como é que são os espíritos que habitam lá. Existem experiências que você é colocado para ver pessoas do passado, inclusive pessoas que já desencarnaram também, grandes amigos, né? É feito para a gente extrair algum conhecimento de fato, né? Eu acho isso muito interessante, porque não tem nada por acaso, né? Quando você sai do corpo, você está o tempo inteiro aprendendo, acordado e dormindo, né? Acontece muitos casos também de você encontrar com mentores para lhe passar mensagens. Existem também os famosos testes, né? Você é colocado em cenários ali para ver, né, qual atitude que vai tomar, né, para entender qual o nível que você tem de evolução, né, de percepção da realidade, sabe? Se você desenvolveu realmente o amor ao próximo, né? Esse entendimento de um todo, de uma união, é bem bacana, porque se a gente for parar para falar os vários tipos de projeção que existem, dá um grande episódio aqui, né? É importante vocês saberem isso também. Acho que você pode passar, né, algumas coisas em relação ao propósito, né, de uma projeção astral. Flávio, e o mais interessante é que não existe acasos. O conhecimento do professor Hélio Couto chegou no momento certo, no momento que eu tinha tempo para estudar, em um momento onde eu iria conseguir absorver conhecimento, porque eu estava empolgado com aquelas novas informações, com aquela nova perspectiva de realidade. E por mais que eu falasse, não quero mais isso aqui, aquilo me perseguia de maneira positiva, me mostrando que não tem volta, é um caminho sem volta. Conhecimento agregado não tem como desagregar. É um caminho sem volta. E o que acontece? Todas essas experiências que eu fui tendo, elas trouxeram inúmeros benefícios, cara. Elas me fizeram ser um pouco mais humilde, em perceber que eu não sou nada, mas ao mesmo tempo eu faço parte de uma grande família cósmica. Ela me fez expandir a consciência e entender que Deus, o universo, não se resume simplesmente aos conceitos religiosos de céu e inferno. Ela me fez entender que existem outras realidades muito melhores que essa. Isso é um ponto interessante. E realidades onde a gente consegue ter sensações e percepções muito mais aguçadas, coisas que às vezes sentimos quando éramos crianças. Eu mesmo já me peguei tendo essas sensações, e quando a gente se torna adulto é como se deixássemos perder algumas sensações, algumas sutilidades da vida, a parte bonita, a parte maravilhosa, a parte encantadora da vida. E quando acessamos outras dimensões, sentimos aquela enxurrada de emoções positivas. Claro, isso dependendo da dimensão que você acessa. Dimensões inferiores, as emoções vão ser um pouco mais pesadas, emoções um pouco mais depressivas, tristes. Então, isso depende muito da dimensão. Mas graças a Deus, boa parte das minhas experiências foram positivas. Sim. Foram experiências em lugares com energias produtivas, energias boas, né? Energias produtivas, energias boas. E outra coisa também que é muito interessante de se observar, em uma dessas minhas experiências, é como se eu desenvolvesse uma facilidade para acessar dimensões e para sair do corpo. Tem uma experiência também muito interessante, que foi quando eu estava deitado na minha cama. Eu resolvi, você encontra hoje na internet, basta colocar, né, algumas frequências, 432 Hz, 800 e poucos Hz. Eu coloquei uma frequência dessa e falei, já lutei muito para não tentar dormir, porque eu tinha medo de dormir, isso que era algo
que hoje eu olho e falo, meu Deus, não tinha necessidade de todo aquele medo. É só uma função É fisiológica uma do corpo. limitação nossa, né? Exato, é uma necessidade humana dormir. Não tem perigo em dormir. Sempre sonhei minha vida toda, sempre tive sonhos bons, sonhos ruins. E agora eu estava com todo esse medo. Coloquei aquela frequência, deitei, fechei os olhos. Em questão de minutos, eu sabia que estava acordado, mas ao mesmo tempo eu sabia que estava dormindo. É aquela sensação, eu tô com um pé lá e um pé cá. Sim, na E nesse momento, transição. exatamente, e nesse momento eu senti o meu corpo escorregar, cara. Foi uma sensação incrível, porque era como se o meu espírito, a minha alma, não sei, ela estivesse saindo do corpo. Só que minha energia estava tão densa, tão pesada, que o meu corpo se desfazia, era como uma gosma. É interessante você falar isso, que inclusive é um dos sintomas, né? A gente não falou sobre isso ainda, mas é um dos sintomas da projeção astral, né? Você consegue saber que você está tendo uma projeção através desse tipo de sintoma, porque acontece exatamente isso. São os impactos que tem da saída do espírito de dentro da matéria, né? Geram esses impactos, essas sensações, né? Existem pessoas que saem escorregando, você também sente saída lateral, né? Como se estivesse saindo, digamos Foi o que assim, aconteceu se comigo. dividindo, Sim, né? Já senti também, inclusive, a sensação de balonamento, que é muito comum também. Você está ali relaxada e de repente você sente como se você estivesse inflando, crescendo, expandindo como um verdadeiro balão. Aquela coisa, você está crescendo, crescendo sem parar e você sai do corpo, né? Existem vários sintomas, então se você sentir alguma coisa como essa, você que está ouvindo aí, saiba que você está num processo de desdobramento, de deslocamento, né? Saindo da matéria ali para ter uma projeção astral. exato. E aquela sensação de sentir como se fosse uma gosma me deixou um pouco assustado. E fui saindo, quando eu vi, pá, bati no chão. Aí eu falei, cara, eu caí da cama? Que coisa é essa? Sendo que eu estava inconsciente ainda. Eu fiquei tão assustado que eu falei, opa, deixa eu voltar. Pá, voltei. Quando eu voltei aí, sim, eu percebi que eu tinha passado por um começo, né, de saída do corpo. Como eu não estava acostumado, eu tinha muito medo da experiência, eu tinha muito medo de encontrar com seres atormentadores, porque infelizmente é, a, a filosofia religiosa hoje, dependendo da filosofia que você faz parte, ela ensina muito isso, né? Que é pecado, que é errado, que você tá tendo uma experiência ruim, vai encontrar seres É, agora horríveis. essa questão dos seres é interessante também, que é meio inevitável, é um pouco complicado falar sobre isso, porque você, né, estando fora do corpo conscientemente, você pode ver de tudo, né? A gente tem que ter também consciência disso. E aí a gente está aberto ali tanto a ter experiências, né, com nossos guias espirituais, com mentores, ou também com espíritos obsessores, né? Existem casos, não é qualquer experiência que você vai ter, mas existem casos que eles se revelam, aparecem por algum motivo, né? É interessante para quem estiver iniciando também saber desse ponto. Eu acho que o medo não é necessário, né? Porque justamente você vai parar, você vai travar o seu estudo, mas a gente tem que ter essa dimensão. Eu posso encontrar com qualquer tipo de ser, desde que Exato, ele queira se revelar, né? exato. Mas tem todo um porquê por trás, com certeza. Sim, com certeza. E algo que me travava muito nas experiências era o medo. Eu sabia que poderia ter algo a mais, uma informação a mais a ser passada, só que o meu medo não permitia dar continuidade às projeções, aos sintomas projetivos, porque eram sintomas muito fortes. Sintomas de sentir o corpo vibrar, em momentos de uma certa inconsciência,
uma vibração muito forte, um barulho ensurdecedor. Então tudo aquilo me deixava apreensivo. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou ficando louco? Que sintomas são esses? E pesquisando, entendendo, eu fui vendo que são sintomas projetivos, são sintomas que fazem parte das experiências extracorpóreas, né? Sintomas de saída, sintomas de conexão com o outro lado, né? Que não existe outro lado, é tudo uma coisa só. Eu gostei que você falou dessas experiências onde você tinha facilidade, né, de controlar suas ações, controlar o ambiente ali. Aí eu queria entrar um pouco nesse assunto aqui muito bacana também de experiências mágicas, né? Como isso é interessante, né? Que existem experiências também que a gente vê como é que funciona o sistema das energias, né? Eu acho que seria bacana a gente falar sobre isso um pouco aqui, né? Onde você consegue estar ali visualizando como é a aura humana, como é que sai os fluidos no momento que uma pessoa está dando um passe, né? Você pode acabar vendo com mais facilidade quando você sai do corpo isso também, né? E assim, cara, se você me perguntar hoje, Felipe, qual foi a experiência mais marcante que você já teve? Eu digo que cada uma tem sua peculiaridade. Mas teve uma que eu tive, que eu nunca me esqueço. Aonde eu me encontrava uma espécie de casa nas montanhas, vamos dizer assim. Uhum. Era um lugar muito bonito, era um lugar assim incrível. Só que eu resolvi sair daquela casa para conhecer a região. Só que nesse sair daquela casa para conhecer a região, eu olhei para trás e vi seres em uma moto, vestidos de preto, me perseguindo. Essa foi uma experiência muito marcante. Não tinha conhecido nada de espiritualidade ainda, não sabia que era o professor Couto, ainda era muito religioso, mas ali já foi, vamos dizer assim, as experiências, eu me arrisco a dizer que já vinham acontecendo, só que eu não sabia decifrar, eu não entendia. Sim. Então, para mim era sonhos, é só mais um sonho. E eu me sentia perseguido naquele sonho por seres que com certeza estavam planejando alguma maldade, porque eles estavam me perseguindo e eu correndo no sonho. Quando de repente eu me debato no alto de... parecia uma espécie de montanha também, só que era mais alto do que a casa onde eu estava. E de repente um ser em uma cadeira de roda. Essa experiência eu acho que eu nunca tinha te contado. E quando eu olhei para trás, vi aqueles seres me perseguindo e vi esse ser numa cadeira de rodas que não tinha forma, o mais interessante era isso. Eu falei, eu vou de encontro a esse ser, é a única forma de me sentir protegido. Quando eu simplesmente pensei, vou de encontro a esse ser, ele veio de encontro a mim. E aquele choque de luz foi tão forte, aquela luz branca, tão forte, tão forte, tão forte, que eu acordei com o coração na boca. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Que experiência magnífica. Não sei se ali foi um encontro com o meu eu superior. Na época eu fiquei assim, né, pelo fato de ser uma pessoa religiosa, eu falei, pô, me encontrei com Deus. Parece que foi um encontro com um ser iluminado mesmo, né? Porque eu sabia que ele estava na cadeira de rodas, mas a cadeira de rodas não tinha forma, ele não tinha forma também, só que era como se ele estivesse sentado em algo onde ele estava empurrando. Como uma pessoa que tem dificuldades, né, uma pessoa que se encontra nesse estado de uma cadeira de rodas faz, né, aquele movimento de empurrar a sua cadeira, mas só que foi um impacto tão forte, tão rápido, aonde tudo aquilo ali virou luz e eu acordei totalmente assustado, sem entender o que realmente tinha acontecido. Então foi uma das experiências mais marcantes para mim. E as mensagens também são muito bacanas, né? Você vê que tem todo um simbolismo por trás dessas experiências que a gente tem. Inclusive em sonhos também mostram isso, né? Ali mostrou claramente para você que era uma situação que você tinha ali pessoas lhe ajudando, né? No caso espíritos, e que você ia passar por aquilo e ia vencer, né? Já estava meio que também projetando um futuro. Então você vê que as mensagens também são muito profundas, né? Que sempre fala pra gente o
o que é que devemos fazer, qual é que vai ser o desfecho das coisas. A gente sempre tem com muita clareza se a gente se permitir, né? Isso é que é o mais bacana da projeção. E um outro ponto também que é interessante a gente falar aqui é sobre essa questão da evolução, né? Eu acho que tem um antes e um depois muito diferente, né? Quando você entra nesse meio, nessa egrégora assim. O que é que você acha que mais teve de impactante na sua jornada? O que é que você sente que você conseguiu evoluir, né, através de projeção astral, através de suas experiências? Tudo. Evoluir em todos os aspectos. Sei que ainda tenho muito a melhorar. Não me considero uma pessoa com um grau de evolução ainda aceitável, né? Sei que evoluir, mas sempre tem aquela cobrança, pelo menos da minha parte, que eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar adquirindo mais conhecimento, eu poderia estar colocando mais em prática todo esse conhecimento adquirido ao longo de anos, porque estamos em 2024, comecei essa jornada em 2020, 4 anos, aonde eu percebo que até hoje tudo que foi estudado lá atrás ainda continua impactando em minha vida, porque os meus preconceitos, não digo todos, mas alguns, em relação a algumas religiões, foram totalmente extintos, sejam religiões de matrizes africanas, sejam religiões sejam religiões como o islamismo, e outras filosofias, né, budismo e por aí vai. Então, eu consegui enxergar de uma maneira mais profunda todos esses ensinamentos. Ainda continuo aprendendo, continuo evoluindo, mas hoje eu sou um outro Felipe, um Felipe onde enxerga a vida de uma maneira mais aberta. Tem seus julgamentos, sim, é normal do ser humano, só que quando eu me comparo com aquele cara de 2020, com o cara de hoje, eu percebo que muitas crenças foram quebradas, seja em relação a pessoas, a gostos, a estilos. Então, você se torna uma pessoa com a expansão de consciência, né? Isso é expansão de consciência. Essa é mudar a visão da realidade. É você enxergar de uma maneira mais aberta e respeitar, aceitar e entender que a diversidade faz parte da vida, faz parte do universo. Isso né? também é praticar o amor, né? Na mais pura essência. Na mais pura essência, com certeza. E não estou ainda aonde queria estar, mas com certeza já dei um grande salto comparado aonde eu estava e aonde eu estou hoje. Isso se reflete muito na minha vida, desde sincronicidades, desde situações que acontecem, empregos que não deram certos para outros melhores chegarem, relacionamentos que também acabaram sendo fadados ao fracasso, mas que aos poucos eu estou entendendo que teve um porquê, teve um trabalho da espiritualidade. Talvez não seja o momento certo, talvez eu ainda não esteja preparado, talvez eu ainda tenha muito a evoluir no sentido espiritual, então talvez um relacionamento nesse momento com a pessoa estaria tirando o foco inicial, os passos que eu devo dar na minha encarnação. Então, assim, hoje eu consigo aceitar as coisas de uma maneira muito melhor e entender que no final tudo é para minha evolução e tudo é para o meu bem. É muito legal isso, né? Todas esses relatos que você trouxe aqui pra gente, né? E eu acho que a gente deve sempre exaltar, né, o nosso objetivo final com tudo isso, né? Que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora, né? De estar passando tudo isso para vocês, para que seja um grande de um incentivo para vocês expandirem pelo menos um pouco a consciência como a gente fez, né? E é muito simples. Se você tiver interesse, pesquise agora aqui no, né, depois que você terminar de ouvir esse podcast, estude, né, veja relatos de pessoas, vá atrás do Hélio Couto, inclusive é um grande profissional nessa área,
né? Saulo Calderon. Tem várias fontes, né? Muito confiáveis e que passam coisas extremamente importantes para a gente. Então, eu acho que essa mensagem que fica aqui ao final desse podcast, né? Procurem essa verdade, esse conhecimento, não só esse, mas como a espiritualidade de uma maneira geral. Procure entender como tudo funciona e qual é o seu papel, o que é que você deve fazer, né? Então, é isso que eu queria agradecer aqui a você e que você agora passasse alguma palavra aqui, né, para a gente fechar, para se despedir aqui. Primeiramente agradecer, fico muito feliz de ter participado desse podcast. Espero ter agregado de alguma forma com as minhas experiências, com o meu conhecimento. Talvez não tenha ficado perfeito, não existe nada perfeito, né? Mas tentei me expressar da melhor forma, trazer para vocês um pouco dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo da jornada. E a minha palavra final é: busquem conhecimento, vão atrás de informações que realmente possam ser valiosas para vocês. Analise, não precisa você acreditar cegamente em alguém. Só porque esse cara é conhecido, tem uma certa relevância, eu vou acreditar. Não, estude o cara, vá atrás também, pesquise, vá a fundo e tire suas próprias conclusões. A verdade, ela é uma só, mas existem diferentes caminhos de chegar até ela. Realmente. E é isso, né? Nos vemos aí numa próxima oportunidade, num próximo podcast. Vamos trazer outras pessoas aqui para a gente, né, bater um papo legal, ensinar um pouco mais do pouco que a gente sabe, né, para vocês. E vamos encerrar com uma frase muito bacana aqui, inclusive do Hélio Couto, né? O desconhecido só é desconhecido para quem não estuda, né? Todo o conhecimento está aí disponível. Um abraço, tchau, tchau.